Paz do Senhor Jesus, meus queridos. Pastor Raimundo Nonato, passando aqui para mais um devocional. Eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração. E a palavra que o Senhor assentou no meu coração está na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 1. Filipenses, capítulo 4, versículo 1. Vamos ler apenas um versículo. E eu, antes de fazer a leitura, gostaria de pedir a você que neste momento está aí vendo este vídeo, compartilhe este vídeo para mais pessoas, vai enviando aí nos grupos aí de WhatsApp, Facebook, vai enviando aí para os familiares, amigos, curte, se inscreva neste canal, Deus abençoe todos vocês inscritos neste canal, que Deus venha cada dia abençoar grandemente a vida de cada um que tem sido participante, cada um que tem nos acompanhado através destes vídeos, que tem compartilhado, que tem curtido, comentado, tá certo? A palavra está em Filipenses 4:1, que diz assim: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. A última parte do versículo: permanecei deste modo firme no Senhor. Glórias a Deus. Queridos, esta carta é uma carta do apóstolo Paulo, e ele escreve esta carta aos irmãos, aos crentes de Filipe. E como nós podemos ver aqui o início, aqui ele escreve esta carta e ele está falando carinhosamente aos irmãos. E no final do versículo 1, ele faz um pedido. Ele pede aos irmãos que ele pede a eles para que eles pudessem permanecer firme no Senhor. E é sobre isso que eu gostaria de estar falando neste momento. Firmeza no Senhor. A palavra de Deus para as nossas vidas é: permaneça firme no Senhor Jesus. Queridos, nós precisamos permanecer firme no Senhor Jesus. Aconteça o que acontecer, as circunstâncias, as dificuldades, as lutas, as perseguições, aconteça o que acontecer, permaneça firme no Senhor. Às vezes não tem sido fácil, você sabe que não tem sido fácil, mas mesmo assim você tem buscado força em Deus, você tem buscado permanecer em Deus. A palavra firmeza no dicionário significa, a pessoa ser constante, é seguro, estável, estabilidade. E é isso que nós precisamos. Precisamos estar firmados no Senhor Jesus, ter estabilidade espiritual. Você precisa ter firmeza espiritual, querido irmão, querida irmã. Você precisa cada dia ser constante na presença do Senhor Jesus. Nós temos visto quantas pessoas inconstantes, pessoas que uma hora tá buscando, outra hora não tá, uma hora tá firme, outra hora não tá. Isso precisa de constância, precisa estar constante, precisa estar firme na rocha que é o Senhor Jesus. Nós podemos ver o apóstolo Paulo mesmo, ele é um exemplo de firmeza, de alguém que quando se converteu, permaneceu firme na presença do Senhor Jesus, firme no propósito. O apóstolo Paulo ele fala em Gálatas 2:20, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo, no final da sua vida, ele preso em uma masmorra, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, ele vai dizer: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. É isso que nós precisamos ter, sabe? Uma firmeza na fé. Firme, o apóstolo Paulo ele permaneceu firme. Muitas coisas aconteceram ali na vida dele, prisões, afrontas, sabe? Mas ele não desistiu, ele perseverou. E você vai ver aqui Paulo ele escrevendo essa carta aos irmãos e ele faz esse pedido no finalzinho para que eles possam permanecer firmes. O apóstolo Paulo ele vai falar para Timóteo, ele escreve a carta a Timóteo e ele fala para que Timóteo permaneça firme, fiel, perseverando firme no Evangelho, em um tempo em que estava sendo tão difícil para aqueles que professavam a fé cristã, perseguição, sabe? Perseguição, tantas coisas, Mas o apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo
permanecer firme, firme naquilo que ele aprendeu e firme no propósito, firme no evangelho. Naquele tempo de tanta apostasia, falsos mestres, onde muitos tinham abandonado a fé, e ele fala: Timóteo, permaneça firme, fiel no Senhor. E é isso que nós precisamos, querido, ter firmeza espiritual. Permanecer firme na presença do Senhor Jesus. Permaneça firme na presença do Senhor Jesus em meio às tentações, em meio a tudo. Porque a nossa vitória está no Senhor Jesus. Jesus Cristo é a nossa vitória. Nós precisamos de vitória sobre o pecado. Precisamos de vitória sobre a carne, sobre a nossa carne. Precisamos de vitória sobre o mundo. Precisamos de vitória sobre o diabo. Precisamos de vitória sobre as tentações. E a nossa vitória está no Senhor Jesus. É Ele que nos dá a vitória. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57 diz: graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos dá a vitória. E talvez você fale assim: pastor, mas não tem sido fácil, as tentações. Nós somos tentados diariamente. Não é pecado ser tentado. Vivemos em um mundo, em um mundo tão corrompido. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo, o sistema mundano, o sistema de corrupção, de ideologias, o sistema contrário à palavra de Deus, contrário à vontade de Deus, mas Jesus Cristo, Ele te ajuda, Ele nos ajuda. Em Cristo, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Se você está fraco, porque o oposto de firmeza é fraqueza, é moleza, é incerteza. Talvez você está fraco, talvez você tenha fraquejado, talvez você tenha sido, você está com moleza, você está desanimado, você está com dúvida, você tem vacilado na fé, mas busque o Senhor Jesus hoje, busque a Ele, se volte para Ele. Talvez você está buscando, mas não está tão firme, Talvez alguns ventos tenham te balançado e você está quase se desviando ou já está desviado. Mas sabe de uma coisa? Busque a presença do Senhor Jesus. Peça a Ele para Ele te dar força, porque Ele te dá força. É Ele que nos fortalece. O Senhor Jesus é o maior exemplo de firmeza espiritual. Ele permaneceu firme. A Bíblia diz que em tudo Ele foi tentado, mas Ele não pecou, Ele permaneceu firme no propósito. Eu não estou dizendo para você que nós somos perfeitos, que eu sou perfeito, que a gente não erra, não peca, não falha. Não é isso. Mas eu quero te dizer que nós precisamos ter firmeza no Senhor. Precisamos firmeza, é você amar o Senhor sobre todas as coisas. Firmeza é você estar firmado na palavra. É você buscar uma vida de santidade, é você priorizar a Deus. É você amar o Senhor mais que todas as coisas. O Senhor Jesus é o maior exemplo de firmeza. Ele não buscou os seus próprios interesses, a sua vontade, mas fazer a vontade do Pai que lhe enviou. Ele mesmo falou isso. Jesus é um exemplo para nós. Ele é o exemplo em tudo. Ele é o exemplo de firmeza espiritual. Como assim, pastor? Ele é o exemplo. Observe, ele foi tentado. Ele foi tentado 40 dias, 40 noites, jejuando. E a Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito ao deserto e lá ele foi tentado pelo diabo. Ele sentiu fome como homem ali, a natureza humana ali. Ele era 100% Deus, 100% homem, e ele sentiu fome ali. E veio o tentador, o diabo, com propostas para ele. Quando ele estava com fome, o diabo falou: se tu és filho de Deus, transforma-se essas pedras em pães. Mas Jesus tinha firmeza, ele estava firme na palavra. E ele falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele venceu o diabo ali com a palavra. Ele sempre venceu o inimigo todas as vezes que ele foi tentado. Jesus, ele é o vencedor. Ele é o vencedor, ele venceu o diabo, ele venceu o mundo, ele venceu o pecado, ele venceu as tentações. E é por isso que eu estou aqui neste momento para dizer para você que se você estiver firme em Cristo Jesus, você é mais do que vencedor. A palavra do Senhor nos diz isso, que em Cristo somos mais do que vencedores. Então permaneça firme, não desista, não ceda às propostas do diabo. Não viva, fazendo o desejo da sua carne, não viva na prática do pecado. Busque viver uma vida de santidade, em santificação, persevere. Você precisa perseverar na presença do Senhor. Aconteça o que acontecer, aconteça o vento que acontecer, a tempestade que acontecer, esteja firmado na rocha,
que é Jesus Cristo. Amém? Receba essa palavra de Deus na tua vida. Busque mais o Senhor, ame cada dia mais o Senhor, priorize Ele, tenha compromisso com Ele, esteja alimentado da palavra, firmado na palavra, porque assim, sabe, as tentações elas vêm, as dificuldades elas vêm, as tempestades vêm, mas você não vai ser abalado, você não vai ser destruído, você vai vencer. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Persevere, permaneça firme no Senhor Jesus, persevere. Porque até a nossa salvação é perseverança. Quando aceitamos a Cristo, estamos salvos em Cristo Jesus, mas precisamos permanecer. Não pode desistir, não pode voltar para trás. Marcos 13:13 diz a palavra: aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso é firmeza, é perseverar. Deus abençoe, receba essa palavra em nome de Jesus e permaneça firme no Senhor Jesus. Deus abençoe.